Muito boa tarde, alunos da sétima série E. Conforme eu havia pedido para vocês na aula passada, né, fazerem a anotação da estrutura do editorial, tá? Apenas da estrutura, lembre-se muito bem disso. Eu não pedi para vocês anotarem o texto abaixo, o texto abaixo era só para vocês fazerem a leitura dele. Eu trouxe aqui para vocês porque eu quero mais uma vez reforçar alguns pontos do gênero editorial e da sua estrutura propriamente dita, né? Afinal, você anotou a estrutura aí e você anotou por um motivo, né? Eu não vou pedir para você anotar uma coisa à toa. O motivo, né, óbvio, que você anotou aí é porque você vai utilizar esses três passos aqui, o 1, o 2 e o 3, na construção desse seu texto, né, do seu editorial, muito em breve. Então, vamos lá aos 3 pontos, eu vou destacar eles aqui para vocês e vou apontar no texto. O primeiro ponto do texto, da estrutura do editorial, caso você não tenha esquecido, né? Lembre-se bem aí, o editorial é um dos poucos gêneros que não é assinado, tá? Lembra disso. Eu falei isso tanto na aula passada e estou repetindo agora. É a introdução. O que vem na introdução e o que é a introdução do texto, né? O editorial ele é um texto de caráter livre, tá? Ele não segue uma regra de estrutura, mas ele tem esses 3 passos. O número 1 é a introdução, o número 2 o desenvolvimento e o número 3 a conclusão. Então, o que vem na introdução primeiro, né? Geralmente nessa parte é retratada a ideia principal que será discutida adiante. Assim, por meio de uma leitura bem atenciosa do primeiro, quando muito do segundo parágrafo, temos condições de detectar acerca do assunto em questão. Então, você vai ter um tema, não nessa aula, tá? Só estou dando exemplo. Por exemplo, o texto aqui abaixo. Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Ele deu um título. Brasil não pode desprezar a vacina chinesa. Você vai se lembrar que antes de qualquer coisa, o editorial ele precisa ter o quê? Um título polêmico chamativo, né? Por que ele precisa ter um título polêmico chamativo? Para chamar a atenção do leitor, para que quando o leitor for ver o seu texto, ele já queira saber mais já a partir do título. Então, antes de mais nada, olha só o que tem que ter aqui, ó, um título bem expressivo e chamativo, né? Esse aqui é chamativo, ó, Brasil não pode desprezar a vacina chinesa. Só pelo título você já sabe que aqui está falando sobre o quê? Sobre a vacina chinesa. E se é sobre a vacina chinesa nos tempos de hoje, de onde o coronavírus veio? Da China, né? Então o título já entrega tudo, né? Por quê? Porque já é um título polêmico. E o que acabou de dizer aqui, ó, que na introdução, né, você já tem que deixar claro ali sobre o que você vai falar. Então, olha só, esse texto aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos, tá? Como eu disse, o editorial ele não tem uma quantidade. Você fala assim, professor, quantos parágrafos eu tenho que fazer? Quantas linhas? Eu não posso te dizer, tá? Lógico, eu vou estipular uma quantidade de linhas porque nós vamos praticar, não nessa aula, tá? Mas ele é um gênero muito livre, tá? A quantidade de parágrafos fica a seu critério. Eu sugiro, tá? Você fazer no mínimo 4 parágrafos ou 3, tá? Um para introdução, um para o desenvolvimento, ou 2, como eu prefiro, e um para conclusão, tá? Então, olha só, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. O autor falando sobre um tema determinado, que é o quê? O coronavírus, né? Mas dentro do coronavírus ele está falando sobre o quê? Sobre a questão da vacina, né, brasileira. Ele inclusive utilizou subtítulo. Olha aqui, ó, você precisa fazer subtítulo? Não. Se quiser fazer, pode? Pode. Então, olha só, ó, o subtítulo dele é inadmissível que disputas políticas impeçam o acesso da população aos imunizantes. Então, ele está tratando de um assunto bem polêmico, né? Sobre aquela questão de que os políticos estavam tentando proibir as vacinas da China com medo e tal. Depois a gente vai discutir isso aqui. Eu vou querer ouvir a opinião de vocês, tá? Eu só estou mostrando a forma do texto. Então, você vai perceber que na introdução do texto vai ter tudo isso aqui, ó, que diz, ó. Novamente, vou ler, ó. Geralmente nessa parte é retratada a ideia principal que será discutida adiante. Então você vai ver aqui, ó, que na introdução, se você fizer a leitura desse primeiro parágrafo aqui, ó, porque lembrando, o primeiro parágrafo tá lá número 1, introdução. Você vai ver que a ideia central de todo o texto, ela está exposta aqui, tá? Então, a partir desse primeiro parágrafo aqui, ó, ele vai para o segundo e assim por diante. E no segundo parágrafo, nós já podemos considerar aqui, ó, como desenvolvimento, tá? Todos esses outros aqui, ó, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. A conclusão dele vem só no último. Então lembra,
Primeiro parágrafo, introdução. O último parágrafo é a conclusão. Então, os parágrafos do meio são quem? O desenvolvimento. Mais uma vez, primeiro, tá aqui, ó, número 1, tá escrito aqui, ó, primeiro parágrafo, introdução. O último parágrafo, né, ou seja, o terceiro aqui na lista, é o conclusão. Ou seja, os parágrafos que vem no meio, você pode colocar quantos você quiser, como eu disse, é livre. Esses parágrafos do meio são o desenvolvimento. Então aqui, ó, o primeiro, introdução, o último, conclusão. Todos os parágrafos que estão no meio são o desenvolvimento. E o que tem que ter no desenvolvimento, professor? É o corpo do editorial. É nessa parte que são expostos os argumentos, dados, a opinião, tá? Então lembra, eu já falei para você 1 milhão de vezes o que é argumento. Argumento, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo. Pede, se você tá com coleguinha, pede sua mãe, mamãe, posso ir na rua com o colega? Sua mãe fala, não. O que você faz? Você já cria um monte de desculpas, um monte de argumentos, né? Eu vou, mas eu não vou demorar, só vou até ali. Você faz o quê? Você encontra argumentos para convencer a pessoa, sua mãe, de que você pode ir lá. O mesmo é pro editorial. No desenvolvimento é onde você expressa a sua opinião, né? Onde você traz dados, você traz argumentos sólidos, né? Por exemplo, se você for fazer um editorial sobre as aulas remotas, né? Primeiro você vai introduzir falando o que é as aulas, como está acontecendo, e no desenvolvimento, né, você vai falar sobre o que? Sua opinião, trazendo o que? Argumentos. Por que as aulas são boas? Por que elas são ruins? Traz dados, você tem que apontar. Olha aqui, ó, ele dá nome de universidade, coloca fatores, dados, preços, tudo isso no desenvolvimento dele. Por quê? Porque isso é argumentar, é trazer dados, é trazer opinião. E por fim, o último parágrafo, a conclusão, né, como o próprio nome já diz, é onde, é onde ele conclui o pensamento dele, né? É onde ele traz o leitor para refletir, né? Você vai ver aqui, ó, vou até ler rapidinho para você, ó. Não se pode permitir que a vacinação contra a Covid-19 seja contaminada por fantasias ou ideologias. Trata-se de decidir o que é mais adequado para proteger os brasileiros. Quanto mais ações, melhor. Tá vendo como ele concluiu de uma forma, tipo assim, ele vê que o negócio é um problema, mas ele traz uma solução, ele é a favor. Então, na conclusão, você tem que ser bem dinâmico e trazer uma solução, né? Uma solução não, mas concluir o texto, né? Trazendo possibilidades ali para que o leitor fica refletindo, né? Fica pensando, putz, mas o que esse cara escreveu realmente é legal, ele tem razão naquilo que ele disse, ok? Então espero que vocês tenham compreendido mais, eu sei que é muita coisa, mas espero que vocês abram a mente e compreendam cada vez mais e mais, ok? Lembrando que quaisquer dúvidas eu estou sempre à disposição. Então é isso, um abraço e até a próxima.